Olá a todas as pessoas presentes neste workshop. Eu sou Ana Cristina Rezende e trabalho em equipe com essas feras aí da avaliação psicológica na CCAP. Estou super entusiasmada em estar aqui com vocês neste curso, mesmo que de forma remota. Vamos aproveitar aí ao máximo esse tempo que temos juntos e dando continuidade, então, à apresentação, eu vou compartilhar agora os meus slides. Bem, aqui, só a título de informação, em relação aos testes psicológicos, desde a criação do SATEBS em 2003, foram analisados 426 testes, sendo 155 considerados testes favoráveis, 200 desfavoráveis, 36 atualizações de normas, 9 estudos de equivalência entre aplicação lápis e papel, e que passaram a ter a sua versão informatizada, 15 testes em processo, na verdade, 18 testes em processo de avaliação neste momento. Bem, aqui, atualmente, temos em nosso sistema online 157 testes considerados favoráveis para o uso profissional em processos de avaliação psicológica. E dentre esses, apenas 13 são testes projetivos, ou seja, apenas 8% dos testes considerados favoráveis para o uso profissional no Brasil são do tipo projetivos. Então, após explicitarmos aí as principais seções e artigos de nossa resolução número 31 aí de 2022, nós vamos elucidar agora algumas partes importantes dos anexos 1 e 2 dessa resolução, que são os formulários de avaliação da qualidade de testes psicológicos e de avaliação dos testes de aplicação informatizada, mediada aí pelo computador, e para os estudos de equivalência entre a versão já existente e uma nova versão, normalmente de lápis e papel, né, que se torna informatizado, mas também pode ser um teste que inicialmente já foi criado de modo informatizado e que posteriormente os autores optam aí por desenvolver a sua versão lápis e papel. Então, começando com o anexo 1, que avalia a qualidade dos testes em relação a esses três aspectos, A, B e C, eu vou começar com as questões A, né, que estão relacionadas aí à descrição geral do teste psicológico. Aqui temos os critérios de identificação dos testes nesses 4 primeiros itens aqui, né? E destaco aqui que quando os responsáveis técnicos não é o próprio autor, então deve ser um psicólogo que tenha um CRP. E se o teste ainda não tem uma editora, só colocar que não se aplica, tá? Agora, nesse item aqui, A5, né, sobre a ficha síntese, esse merece um pouco mais de atenção. Obrigatoriamente, uma ficha síntese, ela deve ter o objetivo do teste psicológico, o público-alvo ao qual o teste é destinado e que deve ser condizente com as características da amostra pesquisada. Então, por exemplo, todos os estudos que foram submetidos ao TATEPSE, que sejam de evidências de validade, ou de precisão, ou de normas de interpretação, consideraram, por exemplo, uma faixa etária de 18 a 60 anos. Mas, né, o autor descreve que o teste tem como público-alvo pessoas de 14 a 80, por exemplo, né? Isso não pode. O público-alvo, neste caso, deve ser aquele público que foi estudado. Então, essa ficha, ela deve apresentar também, além, né, dessas questões, o material necessário para aplicação e correção do teste, tipo de aplicação e correção, normas e síntese aí dos estudos psicométricos. E trata-se, então, de informações importantes que, por serem resumidas, né, ajudam o usuário, quando vai comprar o teste, a escolher o instrumento conforme aí o objetivo da avaliação psicológica a ser realizada.
Em relação ao tipo de aplicação, né, individual ou coletiva, o alerta é que os autores devem apresentar mais adiante, lá em requisitos técnicos, mais especificamente em parâmetros psicométricos, que o Berg vai continuar após a minha fala, né? Então, lá adiante, os autores eles devem apresentar estudos de evidência de validade, precisão e normas para cada opção assinalada, ou apresentar estudos de equivalência para formatos diferentes. O que eventualmente acontece é que os autores demonstram, por meio dos dados psicométricos, né, que o teste ele é válido, preciso e que tem normas adequadas, por exemplo, para aplicação em grupo. E depois, os autores afirmam que, se o avaliador quiser, ele poderá realizar uma aplicação individual ou vice-versa. Isso não pode acontecer. O mesmo vale para o formato síncrono e assíncrono, né? Então, por exemplo, não se pode fazer somente aplicações síncronas, ou seja, com a presença do avaliador, e depois informar no manual que serve para aplicações assíncronas, se assim o avaliador desejar, né? Ali onde ele envia um link do teste, a pessoa pode responder sozinha depois, né? Então, neste caso, uma vez que as pesquisas foram feitas de forma síncrona, não pode deixar a opção de que o teste pode ser também assíncrono, e assim por diante, né? Às vezes as pessoas fazem todas as aplicações assíncronas e fala também que o teste funciona de modo semelhante quando aplicado pessoalmente, né? Presencialmente. No item A7, né, no caso de aplicações no formato informatizado, ou seja, mediado pelo computador, o alerta é sobre o link do teste para o avaliador responder, né? Os autores, eles devem especificar com detalhes em que circunstância o teste deve ser respondido, bem como especificar adequadamente o suporte técnico a qual o avaliado deve recorrer no caso de dúvidas ou problemas na aplicação. Já no item A8, basta especificar se tem ou não correção informatizada. Os itens A9 e A10 estão relacionados aí com a qualidade gráfica do material do teste, como a formatação, a organização desse teste, né? Como, por exemplo, também pode entrar a qualidade de objetos que são utilizados no teste ou do software, se tiver no teste, né? Estes itens. E a qualidade da redação também, normas da linguagem, né? Da língua portuguesa, que também deve estar adequado, né? No caso do item A11, né? A gente vai fazer, então, uma conclusão sobre a qualidade geral deste manual, né? Entende-se que, para ser aprovado este teste, é necessário que tenha todos os itens. E quanto mais explicitados, melhor será a qualidade. Caso falte algum item, né, é um critério aí de não aprovação em um primeiro momento, uma vez que os responsáveis técnicos, eles podem posteriormente providenciar a complementação das informações que foram apontadas como insuficientes ou não muito adequadas. Então, em praticamente todos os itens, é possível o parecerista que avalia a qualidade do teste fazer comentários ou sugestões sobre o tópico, né, para elucidar aí o motivo da classificação dele ser A mais, A, B ou C. Bem, vamos agora para a letra B, né, onde a gente encontra os requisitos técnicos que abarcam tanto as questões teóricas do teste, quanto também questões psicométricas. Tanto no item B1 quanto B2 estão relacionados aí ao construto, ou seja, ao construto, variável, dimensão, em que o teste pretende avaliar. No item B1, né, deve-se verificar se há uma definição explícita adequada, ou seja, precisa e objetiva do construto. Os construtos psicológicos
ainda que tenham o mesmo nome, eles podem abarcar definições e terem modelos teóricos completamente distintos. Então, por exemplo, o termo neuroticismo, ele é utilizado pela psicanálise e também pelos modelos dos 5 grandes fatores, né, com definições bem diferentes. Então, as definições das dimensões do instrumento devem ser explicitamente descritas. E no B2, espera-se que esse construto esteja dentro de alguma grande categoria que normalmente são avaliadas em psicologia. Mas há a possibilidade de os autores escolherem o item outros, né, e categorizar conforme eles preferirem. Em relação ao item B3, né, está relacionado, então, aos instrumentos internacionais adaptados, né? Esse processo de adaptação de um instrumento estrangeiro para o Brasil, para o português, ele é difícil, né? E nem sempre resulta em um instrumento com itens adequados à nossa cultura. Então, por isso, normalmente, esse trabalho de tradução e adaptação envolve aí traduzir o teste para o idioma local e fazer ajustes aí nas instruções, nos itens, e exemplos também para garantir a compreensão e a relevância cultural. Para isso, utiliza-se aí um comitê de tradutores especialistas, né? Por exemplo, de inglês para português e com tradução reversa do português para o inglês, se o instrumento estiver em inglês. Depois, o uso de um outro comitê de juízes, né? Expertos no construto para avaliar teoricamente os itens avaliam adequadamente os construtos, ou domínios, ou traços avaliados, e verifica-se também a concordância entre esses juízes considerados expertos, né, que conhecem bem a teoria do construto que o teste avalia. E depois verifica-se com outro comitê de juízes, composto aí por pessoas que têm características semelhantes aos futuros respondentes, né? Se esses juízes conseguem entender e responder os itens adequadamente. Então, olha, comitê para tradução, comitê de experts, comitê de possíveis respondentes do teste futuramente, né? E, enfim, os pesquisadores, eles devem garantir aí que os conceitos subjacentes ao teste sejam equivalentes entre as culturas. Isso requer aí uma análise cuidadosa dos itens e das suas interpretações para verificar se eles têm o mesmo significado e relevância cultural em diferentes contextos. No item P4, né, sobre a fundamentação teórica, o que a gente destaca é que essa fundamentação teórica deve ter uma definição do construto constitutiva e operacional, ou seja, uma definição tanto em termos teóricos como também em termos de comportamentos observáveis. Deve ter aí uma revisão teórica clássica e atualizada, né, de toda a literatura científica sobre o construto, né, ou sobre esse instrumento e o construto que ele avalia, especialmente as evidências empíricas já existentes, como também a revisão da literatura científica que sustente aí a utilidade do construto ou do instrumento para os propósitos e contextos declarados no manual. Aqui, nós alertamos que os autores evitem ao máximo assuntos tangenciais. Por exemplo, apresentar aí uma revisão teórica, de repente, sobre atenção para um instrumento de inteligência, né? Sabe-se que a atenção e a inteligência são construtos relacionados, mas se o teste não se propõe a avaliar, por exemplo, a atenção, evite relatar sobre esse construto que não é exatamente o que o teste avalia. Claro que existem exceções, mas nestes casos é só justificar porque é importante falar de um outro construto que se aproxima daquele que se pretende avaliar no teste. Então, os testes psicológicos, eles são construídos à luz, né, de preceitos teóricos. São eles que devem subsidiar aí a construção dos itens e a análise dos estudos psicométricos. Então, esta fundamentação teórica deve estar intimamente relacionada
com as discussões que serão feitas ao longo de todos os estudos aí apresentados no manual do teste. Ao final deste item, né, fundamentação teórica, os pareceristas, né, eles precisam avaliar o quanto essa fundamentação teórica é boa e classificá-la aí também em nível A, B e C, né? Quanto mais informações científicas precisas do construto que se pretende medir, né, quanto mais justificativa da sua aplicabilidade, maior será o nível de classificação. A mais ou A, né? E quanto mais resumidas forem essas informações, provavelmente o critério vai ser o nível B. E se faltar alguma informação, seria o critério C aí insuficiente e, portanto, o responsável técnico será solicitado aí a completar as informações, caso ele queira aí dar continuidade a esse processo de avaliação do instrumento e futura aprovação. Em relação ao item B5, né, que fala sobre os requisitos técnicos, mais especificamente, materiais e equipamentos eletrônicos, né? Então, estes requisitos técnicos do B5 é só para testes informatizados, sendo aí o item B5.1 sobre a qualidade da descrição das garantias de sigilo e segurança das informações referentes aí ao teste e dos avaliados também. O B5.2 fala sobre a descrição dos procedimentos aí de acomodação dos avaliados, e o B3, se há aí uma descrição satisfatória das instruções padronizadas do teste. No item 5, ainda no B5, mas agora B5.4, avalia-se se há aí uma descrição satisfatória dos procedimentos de monitoramento e controle do tempo, né? Então, no item B5.5, avalia aí se já há uma descrição satisfatória dos recursos tecnológicos necessários, a saber se precisa de uma webcâmera, como é o processador mínimo para realizar o teste, né? Continuando aí esse item, se tem um tamanho mínimo do monitor, se os autores, né, especificam a resolução do monitor ou da tela, a velocidade mínima da internet requerida, e outras questões de tecnologia que podem afetar aí a realização informatizada do teste. No item B5.6, verifica-se se foi feita a descrição satisfatória de condições que possam interferir no desempenho do avaliado. Então, aí vamos falar sobre o barulho, a iluminação, a temperatura, os recursos tecnológicos e conectividade. E no item B5.7, avalia-se todos esses requisitos técnicos mínimos. Então, quanto mais detalhados, né, essa descrição, recebe aí uma avaliação A. Se resumidos, uma avaliação B. E se falta algum critério, é C e, consequentemente, o responsável, né, provavelmente terá que completar as informações que faltaram. Bem, e agora eu passo a palavra para o Berg continuar com os requisitos técnicos referentes aos parâmetros psicométricos e eu retomo depois uma outra parte com vocês. É com você, Berg, vai lá.